O flash de um paparazzo era uma arma. Para Andrew Blackwood, era um holofote que ele ansiava. Para sua amante, Clara, era um troféu. Eles chegavam ao evento mais exclusivo do ano, o jantar de gala beneficente DeWitt. Andrew, arrogante em seu terno Tom Ford, desfilava Clara em seu braço, um tapa flagrante no rosto da esposa entediante que ele havia deixado em casa com uma mentira enviada por mensagem de texto. Ele estava ali para mostrar ao mundo que havia chegado, mas no opulento salão de festas, um mundo de dinheiro antigo e poder silencioso, um choque o esperava. A mulher que ele havia dispensado estava prestes a chegar, não como sua esposa, mas como a herdeira de todo o império anfitrião que ele estava tão desesperado para impressionar. O interior do Bugatti Chiron era um casulo de couro costurado à mão e fibra de carbono polida, uma bolha de $3 milhões separando Andrew Blackwood do mundo que ele havia conquistado, ou, mais precisamente, do mundo que ele ainda tentava desesperadamente infiltrar. "Vire aqui, motorista. Pare bem perto da corda de veludo", Andrew ordenou, não para o motorista, mas para o reflexo de sua camisa branca impecável na janela. Ele ajustou as lapelas de seu smoking sob medida Tom Ford. Estava perfeito. Ele estava perfeito. Ao seu lado, Clara Summers vibrava com uma energia elétrica, quase selvagem. O vestido dela era uma cascata de lantejoulas carmesim de um estilista tão novo que mal era conhecido, mas tão caro que gritava: "Eu cheguei!" Era também, Andrew notou com uma careta particular, cortado muito baixo para um evento tão dinástico. "Ai, meu Deus, Andrew, olhe!" Clara ofegou, seus dedos bem cuidados pressionando o vidro à prova de balas. "Essa é a transmissão ao vivo da página 6. Estão filmando todos?" "Claro que estão, querida", Andrew disse, sua voz um ronronar baixo e autossatisfeito. "Isto não é um evento beneficente comum. É a Gala DeWitt. Apenas bilionários e as pessoas que eles toleram são permitidos." Ele apertou a coxa nua dela. "E esta noite, você está comigo." Clara se virou para ele, os olhos arregalados com uma mistura de adoração e ambição. "E a Ellie? Você tem certeza de que ela não vai, você sabe?" Andrew zombou, tirando o telefone. Ele olhou para a mensagem de texto que havia enviado 1 hora atrás. Para Ellie. Crise de servidor no escritório. Falha catastrófica. Vai ser a noite toda. Não me espere. Sua esposa. Ellie. A chata da Ellie. A mulher que usava cachemira bege e lia livros de história da arte. A mulher cuja fortuna familiar era confortável, mas na opinião de Andrew, totalmente desperdiçada nela. Ela não tinha ambição, não tinha fogo. Ela preferia uma noite tranquila na arrecadação de fundos da biblioteca local a isto. Esta noite, ela era um pequeno inconveniente, um problema resolvido com um texto de 15 palavras. "Ellie está lidando com uma crise de servidor", ele disse, a mentira com gosto de vinho fino. "Ela entende. O trabalho vem em primeiro lugar." "Ela está sempre trabalhando." Clara fez um bico, reaplicando uma camada de batom vermelho brilhante. "É tão sem glamour." "Exatamente", Andrew concordou. Ele havia se casado com Ellie Vance 8 anos atrás. Ela era doce, inteligente e vinha com um fundo fiduciário modesto. A herança Vance, ela havia chamado, foi o suficiente para ajudá-lo a lançar sua própria consultoria de tecnologia, a Blackwood Solutions. Ele havia construído aquilo, disse a si mesmo, com seu próprio suor. O dinheiro de Ellie era apenas capital semente. Ele há muito tempo a havia superado. Ele era um tubarão, e ela era um peixinho dourado. E esta noite, ele estava nadando com os outros tubarões. Trazer Clara era um risco calculado. Era um movimento de poder.
Era uma declaração para o mundo e para si mesmo de que ele não era mais o homem que precisava se casar para se sentir confortável. Ele era o homem que pegava o que queria. O Bugatti ronronou até parar. Um manobrista, o rosto uma máscara de indiferença profissional, abriu a porta de Clara. O ar frio de novembro os atingiu, junto com o rugido ensurdecedor da imprensa e o flash epilético e ofuscante de uma centena de câmeras. Sr. Blackwood, Andrew, por aqui. Quem é a acompanhante, Andrew? Clara levantou o queixo, seu sorriso treinado em milhares de selfies do Instagram. Ela pegou o braço oferecido de Andrew, suas unhas cravando na manga dele. Sr. Blackwood! Gritou um repórter da Vanity Fair, seu microfone cutucando para frente. Uma surpresa vê-lo. Estávamos esperando a Sra. Blackwood. O sorriso de Andrew não vacilou. Ele se inclinou no microfone, sua voz projetando confiança. Minha esposa, Ellie, infelizmente foi detida por uma emergência de negócios de última hora. Ela envia seus mais profundos arrependimentos. Permitam-me apresentar minha brilhante colega, a senhora Clara Summers. Colega, a repórter repetiu, sua sobrancelha arqueando de uma maneira que dizia a Andrew que ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Isso mesmo, Andrew disse, conduzindo Clara em direção às enormes portas de carvalho da propriedade Atherton DeWitt, a ancestral casa da Costa Dourada de Long Island, da família DeWitt. Esta gala, realizada apenas uma vez a cada 5 anos, era o convite mais difícil de conseguir no hemisfério ocidental. Enquanto subiam os degraus de mármore, Clara sussurrou. Eles me amaram. Você viu? Eles me amaram. Andrew apenas sorriu. Este é apenas o começo, querida. Esta noite jantamos com deuses. Dentro, o grande salão era uma obra-prima da arquitetura da Era Dourada. O teto elevava-se a 18 metros, adornado com um afresco genuíno de Tiepolo. Arte inestimável. Um sargento aqui, um Degas ali, forrava as paredes não como exposições, mas como simples decoração. Uma orquestra tocava Mozart de um mezanino dourado. Andrew ficou por um momento genuinamente maravilhado. Isso não era apenas dinheiro. Isso era poder. Este era o mundo dos DeWitts, a família sombria e absurdamente rica que possuía uma participação majoritária em metade dos hotéis de luxo, ilhas particulares e companhias aéreas do planeta. Eu preciso de champanhe, Clara declarou, avistando a imponente pirâmide de taças de cristal. Pegue champanhe, Andrew disse, pegando 2 taças de um garçom que passava. Eu vou encontrar Marcus Grant. Marcus Grant era o rei dos vicês, capital de risco. Andrew precisava de seu financiamento da Série B. Ele tinha ouvido que Grant estava no conselho da Fundação DeWitt, e é por isso que esta gala era o campo de caça perfeito. Você vai se misturar, Clara disse, já escaneando o salão em busca de celebridades. Andrew assentiu e mergulhou no mar de vestidos, sob medida e apertos de mão silenciosos de 7 dígitos. Ele viu um herdeiro Rockefeller junto à lareira, um membro da realeza holandesa, conversando com um CEO de tecnologia e o senador Miles. Era isso. Ele deu um tapinha nas costas de um colega gestor de hedge fund. Bill, que bom te ver. Você viu Marcus Grant? Andrew. Os olhos de Bill piscaram para Clara, que agora estava tirando uma selfie curvada em frente a um Rembrandt. O lábio de Bill se curvou em leve desdém. Você veio com ela. Ela é uma nova contratação. Mente brilhante. Andrew mentiu suavemente. Certo. Bill parecia claramente desconfortável. Escute, Andrew. Você tem certeza de que esta era a noite para trazer uma nova contratação? O que isso deveria significar? Significa, Bill disse baixando a voz, que este não é apenas um evento. Esta é a casa dos DeWitt. As pessoas aqui, elas notam as coisas. E, francamente, todos aqui adoram Ellie.
Andrew sentiu um flash de irritação. Ellie está bem. Ela está em casa. Ela odeia essas coisas. Odeia? Bill disse, olhando por cima do ombro de Andrew. Porque ela geralmente é quem co-apresenta a linha de recepção. Com o pai dela, você sabe. Charles DeWitt. Andrew riu, um som agudo e nervoso. Do que você está falando? O pai da Ellie é Vance. Ele é um professor aposentado em Vermont. Bill apenas o encarou. Sua expressão uma mistura de pena e espanto. Andrew, qual é o nome completo da sua esposa? Eleonora Vance. Ellie Vance. Não, Bill disse balançando a cabeça. O nome dela é Eleonora DeWitt Vance. A mãe dela era uma Vance. O pai dela? Bem, ele é o homem que é dono do ar que você está respirando. O sangue escoou do rosto de Andrew, deixando um vazio frio e oco em seu estômago. Era impossível. Era uma piada. Ellie. A quieta, bege Ellie. Uma DeWitt. Você parece ter visto um fantasma, Andrew. Bill disse. Agora, se me dá licença, eu vejo minha esposa. Andrew ficou parado, enraizado no local, a taça de champanhe fria em sua mão. A orquestra parecia aumentar, o riso da multidão se transformando em uma frequência zombeteira e aguda. Ele olhou para o outro lado do salão. Clara estava agora conversando animadamente com um homem que ele reconheceu como um colunista de fofocas do New York Post. Oh, Deus! Ele sussurrou. Ele precisava encontrar Clara. Ele precisava tirá-los dali. Ele começou a empurrar a multidão, um suor repentino e desesperado picando sua testa. Ele estava na metade do caminho quando um silêncio repentino e profundo caiu sobre o grande salão. A música parou. O burburinho cessou. No topo da grande escadaria apareceu um homem. Ele estava na casa dos 60 anos, com uma juba de cabelo prateado e uma presença tão imponente que parecia sugar o oxigênio do ambiente. Ele usava um smoking simples, perfeito, e seus olhos azuis gelo perfurantes examinavam a multidão. Este era Charles DeWitt, o patriarca, o rei. A sala prendeu a respiração coletivamente. Charles sorriu, uma expressão fina e controlada, e se virou para o topo da escada, estendendo a mão. Senhoras e senhores, anunciou um mordomo, sua voz ecoando. O Sr. Charles DeWitt, e apresentando a presidente do conselho da Fundação DeWitt, a Sinamir e Irita Eleonora DeWitt. E descendo a escadaria ela veio. Ela não era Ellie. A mulher que desceu a escadaria era Eleonora. Ela usava um vestido de veludo azul meia-noite, um Christian Dior vintage dos anos 1950, que falava de herança, não de tendências. Era simples, sem adornos, e, no entanto, nela era mais magnífico do que qualquer lantejoula. Seu cabelo castanho rato, que ela geralmente usava em um coque simples, estava preso em um chignon elegante, revelando a famosa linha da mandíbula DeWitt. Em volta do pescoço havia uma peça única e impecável, o colar de inverno DeWitt, uma cascata de diamantes e safiras tão famosa que se dizia ter sido um presente de um czar russo. Ela se movia com uma graça e quietude que Andrew nunca tinha visto. Esta não era a mulher que debatia o preço do couve orgânico no Whole Foods. Esta era uma rainha. Andrew sentiu o chão cair sob seus pés. Sua mente era uma confusão frenética de negação e uma horrível clareza repentina. Ellie. DeWitt. A casa confortável em Connecticut. Era uma cabana na propriedade DeWitt. O fundo fiduciário modesto. Não era modesto. Era anônimo. O emprego dela no Art History Journal. Ela não era apenas uma pesquisadora. A família dela era dona da editora. A família dela em Vermont. Essa era a família da mãe dela,
o lado acadêmico tranquilo que ela usava como escudo. Ele havia sido casado com a herdeira de uma das maiores fortunas privadas do mundo, e ele estava entediado. Ele a havia tratado como um degrau, e ela era a montanha inteira. A multidão irrompeu em aplausos. Não os aplausos educados de um evento beneficente, mas os aplausos calorosos e genuínos para uma figura amada. Eleonora! Querida, você está divina. Bem-vinda de volta, Sra. DeWitt. Ela deslizou pela sala, a mão no braço do pai. Ela cumprimentou um senador com um sorriso caloroso e familiar. Ela beijou uma duquesa nas duas bochechas. Ela se movia neste mundo não como convidada, mas como anfitriã. Andrew estava paralisado. Ele era uma estátua de gelo em um terno Tom Ford. Então Clara, alegremente ignorante e agora um pouco embriagada, correu até ele. Andrew, por que todos pararam de falar? Quem é aquela? Ela é da realeza? O vestido dela é tão antigo. Clara, Andrew sibilou, agarrando o braço dela. Precisamos ir. Agora. O quê? Ir? Eu acabei de chegar. Eu nem experimentei o caviar. Ela puxou o braço de volta. Quem é ela, afinal? Esta antiguidade? Clara cuspiu, gesticulando para o vestido de Eleonora. Charles DeWitt, que estava assistindo a esta troca com o interesse desprendido de um biólogo estudando um inseto, finalmente falou. Sua voz não era alta, mas cortou a sala como um cabo de aço. Jovem senhora, ele trovejou. Você está se dirigindo a Eleonora DeWitt Vance, minha filha, a presidente do conselho desta fundação, a anfitriã desta gala. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar antes de desferir o golpe mortal. E a senhora Andrew Blackwood. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era um buraco negro de som. O rosto de Clara, que estava corado de bebida e bravata, ficou de um branco doentio, de giz. Sua mandíbula se abriu ligeiramente. Ela se virou para Andrew, os olhos arregalados com compreensão horrorizada. Senhora, ela sussurrou. Senhora Blackwood, ela é a Ellie. Andrew não conseguia falar. Ele estava se afogando. Ellie, ele finalmente conseguiu, sua voz falhando. DeWitt, seu pai, é Charles DeWitt, da DeWitt Hospitality. Eleonora olhou para ele, e pela primeira vez um vislumbre de emoção cruzou seu rosto. Piedade. Eu sempre preferi o nome da minha mãe, ela disse suavemente. Vance era mais quieto. Ela deu um pequeno e triste encolher de ombros. Você sempre disse que odiava aquele mundo snob de bilionários. Eu suponho que queria ver se você falava sério. Ela olhou para Clara, depois de volta para ele. Parece, ela concluiu, sua voz se transformando em gelo, que você apenas odiava o fato de não estar nele. O grande salão, momentos antes um mar de burburinho caloroso, havia se tornado um tribunal. Todos os olhos estavam fixos no quadro, o rei, a herdeira, o marido alpinista social e a amante escarlate. Andrew sentiu o peso de uma centena de olhares, o julgamento coletivo da elite global. Ele viu os VCs que queria impressionar, os banqueiros a quem devia dinheiro, as socialites cuja aprovação ele ansiava. E todos o viram. Eles viram sua mentira, sua traição, sua estupidez de tirar o fôlego, tudo embrulhado em um smoking de $20.000. Ellie, Eleonora, por favor, ele gaguejou, dando um passo em direção a ela. Isso é um mal-entendido. Clara ela é apenas uma brilhante colega. Eleonora terminou por ele, sua voz perigosamente quieta. Uma parte vital de sua equipe. Foi isso que você disse ao repórter da Vanity Fair na entrada? Andrew. Ele congelou. Ela sabia. Ela estava observando.
Isso não era uma coincidência. Era uma execução. Clara, percebendo que agora era a inimiga, fez a única coisa que sabia. Ela atacou. Você mentiu para ele, ela gritou, apontando um dedo com ponta carmesim para Eleonora. Você o prendeu. Você fingiu ser alguma nada. Ele tem necessidades. Ele é um homem brilhante, gentil. Ele merece algo melhor do que alguma bibliotecária mentirosa e empoeirada. A sala ofegou. Insultar. Honora DeWitt, a mulher que havia dotado pessoalmente a ala do Matt em sua própria casa, não era apenas suicídio social, era nuclear. Charles DeWitt não levantou a voz. Ele simplesmente levantou uma sobrancelha prateada. Segurança. Dois homens que pareciam menos com seguranças e mais com ex-agentes das forças especiais vestidos de black tie materializaram-se da periferia. Eles não se moveram em direção a Clara. Eles se moveram em direção a Andrew. Não! Espere! Andrew guinchou, recuando. Ellie, diga a eles, isso é um erro. Eu sou seu marido. Um título, Eleonora disse, sua voz ecoando no silêncio cavernoso. Que está atualmente inativo e, garanto-lhe, em revogação irreversível. Ela ajustou a alça de diamante em seu ombro, um gesto tão casual que foi devastador. Minha equipe jurídica entrará em contato com a sua pela manhã, Andrew. Presumo que você ainda esteja usando o Sr. Henderson, aquele cujo escritório fica acima da lavanderia em Stamford. Uma risada baixa percorreu a multidão. O contraste era brutal. A família DeWitt, como todos na sala sabiam, era representada pelo escritório de advocacia de alto escalão Cravath, Swain & Moore. Uma firma que não apenas vencia casos, mas reescrevia leis. Eles o servirão com os papéis do divórcio, Eleonora continuou, bem como uma ordem de restrição temporária que o proíbe desta propriedade e de todas as outras propriedades DeWitt. Além disso, Charles DeWitt interrompeu, sua paciência claramente esgotada. Blackwood, você e sua convidada estão invadindo propriedade. Seu convite, que você recebeu apenas como cortesia à minha filha, está revogado. Invadindo propriedade, Andrew engasgou. Eu sou seu genro. Você, Charles disse, dando um passo à frente, sua estrutura de 1,90 m irradiando pura ameaça. É um parasita, um homem que confundiu a bondade da minha filha com fraqueza. Você pegou o amor dela, o apoio dela e o nome dela, aquele que ela tão generosamente escondeu de você, para lhe dar a ilusão de ser seu próprio homem, e você o profanou. Você trouxe sua sujeira para dentro da minha casa. Ele acenou para os seguranças. Por favor, escoltem o Sr. Blackwood e a Sra. Summers para fora da propriedade. Não! Clara de repente gritou, um som desesperado de animal encurralado. Você não pode! Andrew, faça alguma coisa! Mas Andrew era um homem quebrado. Seu mundo inteiro, aquele que ele havia construído, aquele a que ele aspirava, acabara de ser detonado. Os dois seguranças pegaram Andrew firmemente por cada bíceps. Ele não resistiu. Ele estava total, completa e publicamente castrado. Por favor, ele sussurrou, olhando para Eleonora, seus olhos implorando. Ellie, eu te amo. Eu cometi um erro. Eleonora manteve o olhar dele. Seu rosto estava calmo, seu coração envolto no gelo das safiras DeWitt. Não, Andrew. Você não cometeu um erro. Você fez uma escolha. Você tem feito isso por um ano. Eu apenas, finalmente decidi enxergar. Ela se virou. Pai. Marcus, eu acredito que estávamos discutindo a iniciativa de educação artística. Foi o corte final, a dispensa. Ele nem valia mais a raiva dela. Enquanto os seguranças começavam a marchar,
Com o entorpecido Andrew em direção à entrada, um novo problema surgiu. Aonde vocês estão nos levando? Clara exigiu, enquanto um terceiro segurança se movia para interceptá-la. A porta da frente é por aqui. O chefe de segurança, um homem com um discreto fone de ouvido, balançou a cabeça. Não, madame, a entrada da frente é para convidados. O Sr. DeWitt solicitou que a senhora fosse mostrada a saída de serviço. A humilhação estava completa. A saída de serviço. Clara começou a soluçar, um som histérico e feio. Andrew apenas caminhou, uma casca vazia, enquanto eles eram empurrados por uma porta discreta atrás de uma tapeçaria para um corredor de aço e azulejos bem iluminado. O último som que ouviram do grande salão foi a orquestra recomeçando, desta vez com um Vivaldi alegre. A festa estava recomeçando. O distúrbio havia sido resolvido. Mas, enquanto eram empurrados por uma porta de metal para um beco frio e escuro, eles foram recebidos por um novo som aterrorizante. O rápido clique-clique-clique das câmeras. Os paparazzi, avisados pela segurança DeWitt, Page Six, TMZ e o Daily Mail, estavam todos esperando. Os flashes brilhantes e ofuscantes iluminaram sua vergonha. Andrew, seu rosto uma máscara de horror. Clara, sua máscara escorrendo em rios pretos pelo rosto. Seu vestido carmesim, agora parecendo barato e patético. Andrew, é verdade que você está sendo processado. Clara, você sabia que ele era casado? Sr. Blackwood, como é ser expulso da festa de sua esposa? Andrew Blackwood havia desejado os holofotes. Agora ele ia queimar neles. De volta ao grande salão, o Vivaldi estava alegre. O champanhe estava fluindo e o incidente já estava sendo arquivado com discrição praticada como aquele terrível caso Blackwood. Eleonora estava perto da lareira, aceitando uma nova taça de champanhe de um garçom. Sua mão estava perfeitamente firme. Sua amiga mais próxima, Sophia Arlington, uma mulher que era ela própria herdeira de uma fortuna de transporte marítimo, deslizou até ela. Sophia, ao contrário dos outros, não fingiu que nada havia acontecido. Ellie, querida, Sophia sussurrou, tocando seu braço. Você está bem? Aquilo foi... Bem, foi bíblico. Eleonora tomou um pequeno gole. Ela se virou para a amiga e, pela primeira vez, a máscara da herdeira de Witt rachou e Ellie Vance olhou para fora, seus olhos assombrados. Ele me mandou uma mensagem, Sophie. Ela sussurrou, sua voz tremendo ligeiramente. Ele disse que um servidor estava inativo. Ele foi tão casual sobre isso, como se eu fosse uma governanta para quem ele tinha que dar uma desculpa. Ele é um lixo, Ellie. Nós sempre soubemos disso. Não, Eleonora disse, balançando a cabeça, uma tristeza profunda e profunda se instalando nela. Eu não sabia. Eu me recusei a saber. Eu pensei que estava protegendo ele. Sophia parecia confusa. Protegendo ele de quê? De estou, Eleonora disse, gesticulando ao redor do salão opulento, do nome, do dinheiro, do peso de ser uma DeWitt. Ela se virou para encarar o fogo, o calor aquecendo seu rosto. Eu conheci Andrew em uma pequena inauguração de galeria em Chelsea. Ele era elétrico, ambicioso, engraçado e tão motivado. Ele não era como os homens com quem eu cresci, aqueles que nunca trabalharam um dia na vida, que apenas existiam em seus fundos fiduciários. Ele me disse no nosso terceiro encontro, ela continuou, sua voz suave e nostálgica, que odiava o mundo esnobe dos bilionários. Ele disse que ia construir seu próprio império com suas próprias mãos e eu me apaixonei por isso. Eu me apaixonei por ele. Então eu o deixei, ela disse. Eu me tornei Ellie Vance. Eu disse a ele que a família da minha mãe me deixou um fundo confortável.
Eu nunca menti, Sofia. Eu apenas omiti. Eu omiti o fato de que a DeWitt Hospitality era minha família. Eu omiti que esta propriedade não era apenas um lugar que visitávamos, mas a minha casa de infância. Eu o deixei construir sua Blackwood Solutions em um pequeno escritório em Stamford, mesmo quando eu poderia ter dado a ele um andar inteiro na Park Avenue. Por que, Ellie? Sofia perguntou, sua voz gentil. Por que passar por tudo isso? Porque eu queria ser amada, Eleonora sussurrou. E agora uma única lágrima quente traçou um caminho em sua bochecha. Ela a enxugou com raiva. Eu queria ser amada por uma pessoa neste planeta que não quisesse meu nome. Eu queria ser Ellie, a historiadora de arte que era um pouco chata, que fazia o almoço dele para quem ele voltava para casa. Eu queria ser escolhida por mim. Ela soltou uma risada amarga e silenciosa. E a grande piada cósmica. O homem que odiava o mundo bilionário estava secretamente, desesperadamente, tentando se tornar um. Ele não estava construindo seu próprio império. Ele estava apenas ressentido por não ter o meu. Quando você soube? Sofia perguntou. Sobre ela. 6 meses atrás. Meu chefe de segurança, Thomas, é muito minucioso. Ele me trouxe fotos. Andrew e Clara em um hotel na cidade. O Plaza. Um dos nossos hotéis. A ironia era ácida. Ele usou meu próprio hotel com o desconto da minha própria família para me trair. E você não fez nada. O que eu deveria fazer? Eleonora perguntou. Confrontá-lo? Ter uma briga normal? Ele teria mentido. Ele teria se arrastado. Ele teria prometido acabar com isso. Mas ele teria me ressentido. Ele teria me visto como a bola e corrente, a esposa chata que o pegou. E eu não poderia ser isso. Não depois de tudo. Então, ela disse, endireitando a coluna, o aço retornando. Eu esperei. Eu o deixei pensar que eu era estúpida. Eu o deixei se tornar arrogante. Eu o deixei construir sua Blackwood Solutions usando fundos que mais tarde descobri que ele estava desviando de nossas contas conjuntas. Ele estava canalizando meu dinheiro Vance para ela, para financiar o guarda-roupa de estilista brega dela, para comprar aquele carro esportivo ridículo para ela. A gala, ela finalizou, foi ideia dele. Ele estava me implorando por um convite há meses. Ele disse que precisava fazer networking com Marcus Grant. Ele não tinha ideia de que Marcus é meu padrinho. Ele não tinha ideia de que eu era a presidente do conselho. Então, há 2 semanas, eu fiz a ligação. Eu aprovei o convite dele. Eu sabia. Ele veria isso como sua chegada final. E eu sabia que ele ia querer um troféu no braço para provar isso. Ele ia querer ela. Você armou tudo isso? Sofia ofegou, seus olhos arregalados com respeito horrorizado. O texto, os repórteres, a saída de serviço. Eleonora se virou do fogo. Seus olhos não estavam mais tristes. Eram os olhos azuis frios de Charles DeWitt. Ele queria ser visto, Eleonora disse. Ele desfilou sua amante na gala da minha família. Eu simplesmente forneci os holofotes. Ele queria jantar com os deuses. Ele apenas esqueceu que, nessas velhas lendas, os deuses são cruéis. E eu sou uma DeWitt. Enquanto o Vivaldi tocava, Andrew e Clara estavam experimentando um tipo diferente de música. Eles estavam no beco frio, os flashes da câmera tendo diminuído, deixando-os na escuridão quase total, ouvindo o som distante do tráfego de Nova York. Clara estava hiperventilando, seus soluços agora soluços baixos e ofegantes. Minha carreira, minha vida, acabou. Eles vão me chamar de uma destruidora de lares. Andrew estava em silêncio. Sua mente estava trabalhando furiosamente, tentando encontrar um ângulo, uma saída, uma narrativa. Ela mentiu. Ela me prendeu. Eu sou a vítima. Meu telefone.
Ele murmurou, tateando no bolso do smoking. Eu preciso do meu telefone. Eu ligo. Eu ligo. Quem ele poderia ligar? Seu advogado. O homem acima da lavanderia. Ele estava prestes a enfrentar a Cravath, Swain and Moore. Ele tirou o telefone. A tela estava preta. Ele apertou o botão de ligar. Nada. Está morto, ele disse, sua voz dormente. Não, veio uma voz das sombras. Andrew e Clara pularam. O chefe de segurança, Thomas, saiu da porta. Ele estava segurando uma pequena bandeja de prata. Lá estava o telefone de Andrew. Este é o seu telefone, Sr. Blackwood, Thomas disse, sua voz educada. O dispositivo no seu bolso é um dummy. Nós o trocamos enquanto o senhor estava sendo escoltado. Andrew olhou para o telefone na bandeja. O quê? Por quê? Precaução, Thomas disse. Nós pedimos ao nosso departamento de TI para realizar uma varredura completa de dados e limpeza de segurança. Todos os dados proprietários da DeWitt, contatos e informações de localização do seu tempo com a Sra. Blackwood foram higienizados. Procedimento padrão. O sangue de Andrew gelou. Higienizado. Seus contatos, seus arquivos, seu tudo. Você não pode fazer isso, Clara gritou. Podemos, madame. Era uma condição para ele ser permitido na rede familiar DeWitt, que ele assinou há 8 anos. O senhor descobrirá que seu telefone agora só tem seus aplicativos instalados de fábrica. Thomas sorriu, um gesto reptiliano e fino. Estão livres para ir. Ele colocou o telefone na mão de Andrew e recuou para a propriedade, a porta de metal se fechando com a finalidade de um cofre de banco. Andrew encarou o tijolo agora inútil em sua mão. Ele estava literalmente desconectado. Andrew, chame um Uber, Clara exigiu, esfregando os braços nus. Estou congelando. Meu telefone está no seu carro. O Bugatti. O Bugatti. Andrew sussurrou. Ele começou a andar, tropeçando para fora do beco na estrada principal. A longa entrada circular da propriedade estava iluminada como uma pista de pouso. Ele podia ver a estação do manobrista. Ele podia ver o Bugatti estacionado bem na frente. Aí está, Clara disse, sua voz cheia de alívio. Graças a Deus. Pelo menos podemos sair em grande estilo. Andrew marchou em direção ao estande do manobrista, sua falsa confiança retornando. Meu carro! Ele latiu para o manobrista-chefe. O Bugatti, agora. O manobrista, um homem em um paletó vermelho impecável, não se moveu. Ele simplesmente olhou para uma lista em sua prancheta. Nome, senhor. Blackwood. Andrew Blackwood. O manobrista passou o dedo pela lista. Ah, sim, Sr. Blackwood. O Bugatti Chiron, correto? Sim, finalmente. Receio não poder liberar esse carro para o senhor. O tom do manobrista estava totalmente inexpressivo. O quê? É meu carro. Eu tenho a chave. Andrew tateou no bolso. A chave havia sumido. Toma. O veículo? O manobrista continuou lendo de um roteiro. Foi considerado como tendo sido comprado usando uma linha de crédito garantida pela conta conjugal conjunta Vance Blackwood. Como essa conta está agora congelada aguardando ação legal, o veículo é considerado um ativo contestado. O mundo de Andrew cambaleou. Congelado. Você não pode congelar minhas contas. Minha empresa, minha folha de pagamento está ligada a isso. A partir das 21h15, o manobrista disse, verificando o relógio. Todas as contas da Blackwood Solutions que foram coassinadas por E. Vance foram suspensas aguardando uma auditoria forense completa pela empresa Deloitte, em nome da DeWitt Holdings. Esta foi a guilhotina financeira. Ela não apenas o havia expulsado, ela não apenas o havia divorciado, ela o havia viscerado. Ela não apenas o havia cortado,
Ela havia voltado no tempo e apagado seu sucesso. Blackwood Solutions não era dele, era dela. O capital semente, as linhas de crédito, as coassinaturas que ele pensava serem uma formalidade conjugal. Eram coleiras, e ele havia acabado de correr até o fim de todas elas. Minha empresa. Ele sussurrou, a realidade desmoronando. Ele não estava apenas falido, ele estava em ruínas. Ele seria processado por seus funcionários, por salários perdidos, por seu senhorio por aluguel, por seus clientes por não cumprimento. Senhor, o manobrista disse, se o senhor não conseguir providenciar seu próprio transporte, a estrada de serviço é uma caminhada de 1,5 quilômetros. O senhor pode chamar um táxi de lá. Um táxi? A voz de Clara era um guincho histérico. Um táxi? Andrew Blackwood, o homem que havia chegado em um supercarro de 3 milhões de dólares, virou-se do manobrista. Ele viu a longa e escura estrada de serviço. Ele viu Clara tremendo em seu ridículo vestido carmesim. Ele viu o fim completo e total de toda a sua vida. Ele começou a andar. Andrew! Clara gritou. Andrew! Não se atreva a me deixar! Mas ele não olhou para trás. Ele apenas caminhou para a escuridão. Um fantasma em um smoking Tom Ford. Sua mente brilhante finalmente compreendendo totalmente a verdade. Ele tinha sido um tolo. Ele não tinha sido um tubarão. Ele tinha sido uma rêmora se alimentando de uma baleia. E ele havia acabado de ser raspado contra as rochas. A gala continuou, uma sinfonia perfeita de poder e filantropia. Do púlpito, Eleonora, ao lado de seu pai, estava prestes a fazer o discurso principal. E agora, Charles DeWitt trovejou, seu bom humor restaurado. É minha distinta honra ceder a palavra. Esta noite não estamos apenas celebrando. Estamos lançando a nova iniciativa Legado DeWitt, de 500 milhões de dólares para a educação artística global. E a nova CEO e presidente do conselho dessa iniciativa, minha filha, Eleonora DeWitt. Um holofote quente atingiu Eleonora. Ela subiu ao pódio, não como uma esposa desprezada, mas como uma CEO. Ela estava magnífica. Ela fez um discurso poderoso e apaixonado sobre o direito de toda criança ao acesso à arte, sobre a necessidade de integridade e patrocínio e sobre a construção de um legado de preservação cultural. Ela era fluente, brilhante e convincente. Nenhuma palavra foi desperdiçada. Nenhuma nota foi falsa. Enquanto a sala irrompia em uma ovação de pé, Marcus Grant, o rei dos VCs, se inclinou para Charles DeWitt. Ela está mais do que pronta, Charles, Marcus disse, batendo palmas. Ela é muito mais inteligente do que nós dois. Ela sempre foi, Charles respondeu, o orgulho irradiando dele. Ela só precisava terminar o experimento dela. Falando nisso, Marcus disse, seu tom mudando para negócios. O caso Blackwood não é apenas pessoal, é? O sorriso de Charles afinou. Não, não é. A auditoria da Deloitte voltou esta tarde. E pior do que pensávamos, Charles disse, sua voz baixa e fria. Ele não estava apenas canalizando dinheiro para a amante. Ele estava roubando. Roubando. Marcus ficou pálido. Ele estava usando a Blackwood Solutions como fachada. Ele estava pegando dados proprietários, vulnerabilidades da rede logística interna da DeWitt, itinerários de convidados de alto perfil, e estava vendendo isso. Ele estava vendendo nossa segurança, Marcus, para um concorrente baseado em Dubai. Marcus Grant ficou pálido. Meu Deus, Charles, isso não é apenas divórcio, isso é traição. Espionagem corporativa, Charles corrigiu. E foi resolvido. No momento em que Thomas o tirou do salão, nossas equipes já estavam em seu escritório em Stamford. O CEO do concorrente,
já recebeu um telefonema de cortesia de nossa equipe jurídica em Genebra. O acordo está morto. Os dados estão seguros. E Blackwood? Ele, Charles disse com uma finalidade sombria, será preso por agentes federais antes mesmo de chegar ao apartamento dele. O gabinete do procurador dos USAs, que, como você sabe, é um grande amigo da fundação, está muito interessado em suas acusações de fraude eletrônica. Marcus Grant olhou para o patriarca, depois para Eleonora, que agora estava rindo, cercada por cumprimentadores. Andrew Blackwood não havia apenas sido expulso de uma festa. Ele não havia apenas perdido sua esposa e seu dinheiro. Ele havia sido o alvo de um desmantelamento corporativo ilegal, perfeitamente coordenado e multifacetado. Ele havia tentado jogar uma partida de damas contra 2 grandes mestres de xadrez. Uma palavra de conselho, Charles, Marcus disse, ajustando sua gravata borboleta. Ah, aquela jovem, a Sra. Summers. E quanto a ela? Charles perguntou, irritado. Ela também estava, de acordo com nossos arquivos, na folha de pagamento de Blackwood, listada como consultora. Ela estava recebendo pagamentos dos mesmos fundos desviados. Ela é cúmplice. Charles DeWitt considerou isso. Ele assistiu Clara, que depois que Andrew a abandonou, havia sido encontrada chorando na estrada de serviço por um fotógrafo do New York Post que convenientemente lhe deu uma carona. Você está certo, Marcus, Charles disse, sinalizando para Thomas, seu chefe de segurança. Thomas apareceu ao seu lado. Senhor, a jovem, a Sra. Summers, parece que ela era uma participante ativa na fraude do Sr. Blackwood. Por favor, peça à nossa equipe jurídica para adicioná-la como co-conspiradora ao processo civil e alerte o empregador dela. Ela é uma influencer de mídia social, senhor. Ela não tem um empregador. Oh, Charles disse. Então alerte os patrocinadores dela. Acredito que a Chanel e a Dior têm uma política de tolerância zero para, como o Post a chamou, uma destruidora de lares que invadiu a gala. Cuide disso. Sim, senhor. Thomas se dissolveu de volta nas sombras. O grupo de Witt Hospitality era, em sua essência, um negócio familiar, e eles protegiam sua família. A gala terminou por volta das 2 da manhã. A última das duquesas e CEOs havia sido levada em seus Bentleys e Maybachs. O grande salão estava quieto, a orquestra se fora, o único som o zumbido distante das equipes de limpeza. Eleonora estava no terraço, um xale de cachemira puxado sobre os ombros, olhando para os terrenos perfeitamente cuidados, o oceano escuro visível à distância. O ar estava frio e limpo. Sua mãe estaria tão orgulhosa, Eleonora. Ela se virou. Seu pai estava parado na porta, segurando 2 pequenos copos de conhaque. Ele entregou um a ela. Ela teria odiado a cena, pai, Eleonora disse com um pequeno sorriso cansado no rosto. Mas ela teria amado o discurso. Ela teria amado o resultado. Charles corrigiu. Você pegou um câncer e o extirpou, limpamente. Eles ficaram em silêncio por um momento, um silêncio confortável e familiar. Thomas me disse, Andrew foi preso. Eleonora disse, sua voz neutra. Não era uma pergunta. Sim, no portão. Ele estava tentando escalá-lo, aparentemente, depois que o táxi se recusou a levá-lo sem pagamento. Charles suspirou. Um fim patético. Ele não era um homem mau, pai, Eleonora disse, girando o conhaque. Não no começo. Ele era apenas fraco. E o mundo, o nosso mundo, não é gentil com a fraqueza. Não é? Charles concordou. Também não é gentil com a arrogância. Ele tinha você.
Ele tinha o amor da mulher mais fina que eu já conheci, e ele trocou isso por lantejoulas. Eleonora tomou um gole. O líquido queimou um caminho quente até seu estômago. Ele não trocou. Ele apenas não conseguia ver. Ele estava tão cego pelo que pensava que queria, que nunca se incomodou em olhar para o que tinha. Uma porta de carro bateu na entrada. Uma jovem, elegantemente vestida da equipe jurídica de Eleonora, se aproximou. Senhora, Sr. DeWitt, ela disse, sua voz nítida. Desculpe interromper. Os papéis estão prontos para sua assinatura. Todos eles? Eleonora perguntou. Sim, senhora. A petição de divórcio, o perdimento de bens, o processo de fraude civil e a outra questão. A advogada ergueu uma caneta. Eleonora olhou para o documento no topo. Era um formulário simples. Ela estava assinando para que a Blackwood Solutions fosse formalmente dissolvida, seus ativos absorvidos pela DeWitt Holdings para cobrir as perdas fraudulentas. Ela pegou a caneta e, com uma mão firme e estável, Eleonora DeWitt Vance assinou seu nome, apagando os últimos 8 anos de sua vida e os últimos vestígios de Andrew Blackwood, com um único traço de tinta. Está feito, ela disse, devolvendo a caneta. Muito bem, senhora, a advogada assentiu. E os patrocinadores da Sra. Summers foram todos informados. A conta dela no Instagram parece ter sido desativada. Obrigada, Jessica. Isso é tudo. A advogada desapareceu. Eleonora se virou de volta para o oceano. O primeiro vestígio pálido do amanhecer estava tocando o horizonte. Um novo dia. Então, seu pai disse, presidente do conselho da iniciativa Legado DeWitt, CEO, o que agora, Eleonora? Eleonora sorriu, um sorriso real e genuíno. Foi o primeiro da noite. Agora, ela disse, esvaziando o copo. Eu vou trabalhar. Eu tenho uma fundação de $500 milhões para administrar. Ela entrelaçou o braço no do pai, e eles voltaram para dentro, a escuridão da noite dando lugar à manhã, deixando os fantasmas do passado para trás no terraço frio. As consequências da gala DeWitt não foram uma explosão barulhenta. Foi uma avalanche silenciosa e sufocante. O mundo dos verdadeiramente poderosos não opera com os histrionismos confusos de uma briga pública. Ele se move com a força silenciosa, tectônica e de mudança de placas de equipes jurídicas e telefonemas de bastidores. 6 meses depois, a seção de estilo do New York Times publicou um artigo elogioso de página inteira. A manchete, colocada contra um magnífico retrato de Eleonora, era O Toque de Midas DeWitt. Como Eleonora DeWitt está revolucionando a filantropia americana. O artigo era uma obra-prima de relações públicas, pintando Eleonora não como uma vítima de um sórdido escândalo, mas como uma líder há muito esperada assumindo seu papel de direito. Apresentava uma foto dela em um capacete, sua testa franzida em concentração, enquanto revisava plantas para um novo centro de artes infantis no Bronx, financiado por sua nova iniciativa Legado de $500 milhões. Mostrava-a em um pódio na ONU, discursando para um painel global sobre preservação cultural, seu discurso citado por seu brilhantismo perspicaz e não sentimental. O artigo narrava seu sucesso impressionante, como ela, com uma série de investimentos éticos astutos, já havia triplicado a dotação da iniciativa. O nome Andrew Blackwood nunca foi mencionado. Ele era, no que dizia respeito ao Times, um erro tipográfico que havia sido corrigido e excluído. Eleonora, agora universalmente conhecida como Senhorita DeWitt, sentou-se em seu novo escritório. Era um contraste gritante com a opulência da era dourada da propriedade de Long Island.
Este era um escritório de canto elegante, com paredes de vidro, em um arranha-céu moderno, no alto do Central Park. Era o escritório de uma CEO, não de uma herdeira. Sua amiga Sophia Arlington sentou-se à sua frente, tomando um expresso. Então, Sophia disse, pousando a xícara, eu ouvi do meu primo no Departamento de Justiça. O recurso de Andrew Blackwood foi negado com vigor. É o termo que ele usou. Eleonora não tirou os olhos da proposta de subvenção que estava assinando. Isso está correto. Ele me enviou uma carta na semana passada. Sophia sentou-se ereta. Ele, o quê? Da prisão? Eles deixam ele fazer isso? O que dizia? Ah, o de sempre, Eleonora disse, sua voz carregada de um tédio clínico. Ela finalmente olhou para cima, seus olhos claros e frios como o céu de inverno lá fora. Eram 20 páginas. Ele está muito prolífico agora que tem tempo. Era um longo e divagante tratado sobre como eu o havia prejudicado. Ele não pode estar falando sério. Completamente, Eleonora disse. Ele é a vítima, veja bem. Eu o prendi escondendo minha riqueza. Eu o deixei desesperado por não ser a parceira empolgante e solidária que ele precisava. Ele disse que foi testado, como se eu fosse algum tipo de tentação de nível bíblico, e que ele só falhou porque eu o havia armado para que o fizesse. Ela se inclinou para a frente e por um momento a máscara de CEO escorregou, revelando a mulher que havia estudado seu oponente tão perfeitamente. A arrogância dele é patológica. Ele realmente acredita que seu caso, seu roubo, sua espionagem foi tudo apenas uma reação a mim. Ele ainda pensa que é o personagem principal da história. E o que você fez com a carta? Sophia perguntou. Eu a entreguei à nossa equipe jurídica, Eleonora disse, pegando a caneta novamente. É uma violação de sua ordem de restrição. Pode adicionar mais 6 meses à sentença dele. Eu não sei. Ela assinou seu nome com um floreio. Eu realmente não me importo. O fim de Andrew havia sido tão patético quanto sua ascensão havia sido fraudulenta. Seu julgamento foi um caso de 2 dias. Ele havia insistido em usar seu advogado original, o homem de Stamford, que foi completa e totalmente desmembrado pela equipe jurídica dos DeWitt, da Cravath, Swain and Moore. Enquanto a espionagem corporativa em Dubai foi silenciosa e permanentemente enterrada, os DeWitts preferiam não expor suas vulnerabilidades. Andrew foi condenado pelas acusações mais mundanas e, de alguma forma, mais humilhantes de fraude eletrônica e furto qualificado. O New York Post publicou uma foto dele sendo levado algemado, seu smoking de gala de $20 mil, tendo sido substituído por um terno mal ajustado e pronto para usar. Ele foi sentenciado a 8 a 10 anos, em uma prisão federal de segurança média. A mente brilhante de Andrew Blackwood agora estava designada para a biblioteca da prisão, não como patrono, mas como o homem que esfregava o chão e recolocava os livros nas prateleiras, uma paródia amarga de sua esposa chata. E depois havia Clara. Clara, em muitos aspectos, sofreu o destino mais real. Ela não foi presa. Por instrução silenciosa de Eleonora, os DeWitts a retiraram como co-conspiradora do processo civil. Ela é irrelevante, Eleonora havia dito aos seus advogados. Ela era um sintoma, não a doença. Não a transformem em mártir. Mas o mundo em que Clara vivia, o mundo digital e efêmero de influência e aparências, tem sua própria pena de morte. Na noite da gala, enquanto ela estava sendo levada pelo fotógrafo do Post, seus patrocinadores foram informados da situação. Quando ela chegou ao seu apartamento, e-mails da Chanel, Dior e meia dúzia de marcas de cuidados com a pele estavam esperando. Todos citavam uma violação da cláusula de moral. Seus contratos foram rescindidos. Na manhã seguinte,
quando ela tentou entrar em seu Instagram para contar sua versão da história, ela encontrou uma tela em branco. Sua conta, com seus 2 milhões de seguidores, havia sido desativada por atividade fraudulenta e violação dos termos de serviço. Ela havia sido, na verdade, executada digitalmente. Ela se tornou uma pária. Os clubes que antes pagavam para ela aparecer agora a tinham em uma lista de banidos. Os amigos com quem ela almoçava diariamente não compareceram. Suas mensagens não foram respondidas. A última vez que alguém a viu, um blogueiro de fofocas tirou uma foto borrada. Clara Summers estava trabalhando em um quiosque de óculos de sol premium no Menlo Park Mall, em Nova Jersey. Ela estava usando um uniforme de poliéster barato. Suas unhas carmesim, outrora famosas, agora eram um conjunto de acrílico lascado e crescido. E ela estava discutindo com um cliente por causa de um cupom de 10% de desconto expirado. Sua humilhação não foi um evento único. Era agora seu emprego das 9 às 5. Eleonora se levantou e caminhou até a janela do chão ao teto, olhando para a cidade, um reino de vidro e aço que ela agora ajudava a comandar. Ele realmente pensava que era um lobo, sabe? Eleonora refletiu mais para si mesma do que para Sofia. Ele pensava que era um predador, que havia encontrado esta criatura dócil e gentil que ele poderia usar e descartar. Ele era um idiota, Sofia disse, juntando-se a ela na janela. Ele era. Eleonora concordou, um pequeno sorriso final tocando seus lábios. Ele desfilou sua amante em uma gala, pensando que era sua grande chegada. Ele nunca entendeu. Ele não era um lobo. Ele era apenas um rato. E ele havia entrado em uma casa de leões.